Olá vocês, começa agora mais um programa aqui da TV Correio. Eu sou Cristiano Martinez, aqui do meu lado está o Klaus, né, que vai lançar agora nessa quinta-feira, dia 2 de agosto, o seu primeiro romance? Primeiro romance, O Sumiço do Hanomag. Bom, esse livro do Klaus, ele conta a história de um trator que tem aqui na colônia Samambaia, no distrito de Entre Rios, que está ao nosso fundo aqui, inclusive, esse trator. Ainda não sumiu, né? Ainda não. No livro ele já sumiu, mas aqui ainda não. Bom, como você já deve estar adivinhando, né? Pelo título, O Sumiço, a gente tem uma história aqui de mistério. Esse trator vai sumir no dia 1º de maio, né, segundo a história do livro do Klaus. Um trator que está aqui desde a década de 70, né? Foi 4 décadas, né? 4 décadas. Desde os anos de 1970. E aí 2 personagens, né, que vão atrás. Conta um pouquinho dessa, só para a gente ter uma ideia da história, Klaus. Isso. É basicamente o que você falou. Realmente o Hanomag ele some na noite do dia 1º de maio, logo depois que a árvore de maio, que é uma das tradições aqui dos Suábios, é colocada. E para trás fica apenas um mapa. A única pista que eles encontram ali é um mapa misterioso, cheio de símbolos, simbologias. E a partir desse mapa, os 2 adolescentes que são assíduos pesquisadores sobre história, eles sempre gostaram disso. Eles são chamados pela diretora do colégio, Imperatriz aqui, de Entre Rios, e a buscar um pouco mais, tentar entender o que tem nesse mapa, o que são esses símbolos estranhos. Tem aparentemente uns anagramas, algumas palavras, letras, desenhos, e a partir disso eles não vão só descobrindo o mistério do Hanomag, como também toda a história dos Suábios. Eles descobrem detalhes sobre Entre Rios, como que foi a colonização aqui a partir de 1951. Inclusive você tem ascendência suábia, né? Isso, minha mãe, ela é filha de um dos pioneiros dos Suábios. Meu avô veio no quarto dos 7 transportes que trouxeram os 500 Suábios do Danúbio da Áustria aqui para cá. Foram 500 famílias, mais ou menos 2.500 pessoas. E essa é uma história basicamente sobre eles, sobre meus avós maternos, os meus bisavós, como que eles sobreviveram a tudo isso. Teve um pouco dos dois. Eu sempre quis escrever um livro, então em 2014, mais ou menos, eu decidi bater o martelo em uma das várias ideias que eu já tive para escrever, e a ideia era basicamente escrever um livro infanto-juvenil para essa nova geração, para os leitores ali de 10 a 18 anos principalmente, mas que também fosse atrativo para adultos. E a inspiração foi então fazer algo misterioso que os adolescentes gostam, estilo caça ao tesouro, que não é nenhuma novidade, mas é uma questão que daí eu adaptei para essa realidade. Então mistura essa questão de passado e presente para contar ao mesmo tempo a história dos Suábios e também o que Entre Rios é hoje em dia, em termos de tradições e tudo mais. E o Hanomag ele entrou nessa história porque eu queria que, como tinha que ser algo misterioso, alguma coisa ou teria que sumir, ou teria que acontecer alguma coisa fora do comum. E é um trator que todo mundo que passa aqui, entra em Entre Rios, repara nele. É quase impossível não reparar, ele é grande, é vermelho, então é bem chamativo. E o pessoal acaba reparando e ele sumindo, obviamente a ausência dele também chamaria bastante atenção. E lógico que o trator ele representa esse trabalho dos agricultores, os Suábios, as famílias Suábias, elas são formadas basicamente por agricultores, sempre foram, já era assim lá no leste europeu. E o trator ele tem essa simbologia, essa questão por trás da mecanização agrícola. 2 preocupações que eu tive. Primeiro, que o pessoal de Entre Rios se identificasse realmente com o livro, porque ele foi escrito principalmente para os pioneiros, em honra aos pioneiros, a vida deles, tudo que eles fizeram. Então que o pessoal se identificasse mesmo. E segundo, que o pessoal não tivesse justamente essa dúvida. Como é para ter um viés educativo, eu tentei buscar o máximo possível informações fidedignas, realmente, até porque como jornalista a gente já tem esse feeling, essa necessidade, essa responsabilidade, digamos assim,
eu tentei ter esse lastro que você falou, histórico, bem embasado. Na parte da produção do livro, você contou com apoio, né? É uma produção independente, mas tem um apoio aqui de Entre Rios? Isso. Na verdade, quero até aproveitar a oportunidade, agradecer a parceria da Fundação Cultural Suábio Brasileira, que é uma entidade mantida pela Cooperativa Agrária, e ela tem no seu estatuto essa missão de difundir, não só manter a tradição suábia aqui em Entre Rios, mas também difundir, divulgar e para as próximas gerações, para que isso não se perca. E da mesma forma a integração com a cultura brasileira. Então, obviamente, a gente está em solo brasileiro e mesmo mantendo as raízes, tradições, culturas, tudo mais, mas que haja essa integração. E o livro ele vem ao encontro disso de uma forma muito especial, porque ele é escrito em português, apesar de a gente estar pensando ainda se a gente escreve em alemão ou traduz, enfim, mas ele é escrito em português sobre uma etnia de origem alemã e que realça esses detalhes, então dá um acesso maior a pessoas que nunca ouviram falar dos suábios do Danúbio, mesmo que seja em outro lugar do Brasil, digamos assim, a ter acesso ao que é feito aqui, o que foi feito, como que surgiu essa história.